Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente. A paz do Cristo a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Abba Pai de todas as ocasiões. Eu quero assim, desde já, mandar um abraço todo especial a vocês que nos assistem aí do outro lado. Um abraço do pastor Emerson Dantas e é sempre um prazer estar aqui para compartilhar mais uma porção da palavra de Deus. Muito bem, eu quero agora assim, também de uma forma bem especial, fazer menção aqui dos nossos parceiros, das pessoas que têm colaborado aqui com o nosso programa. E um abraço especial para o meu diretor Acivaldo, aqui da TV Monte Sião. Um abraço também todo especial para o Emanuel do Supermercado J. Santos. Outro abraço para o pastor Antônio da Livraria Evangélica Proclamai. E também para o meu amigo André Mendes da Inova Propaganda. Também um abraço especial ao meu amigo Vivanildo do Supermercado Serra Dourada, lá no bairro em que nós residimos, no Jardim Cruzeiro. Então um abraço todo especial para vocês aí, em nome de Jesus. Quero mais uma vez compartilhar com vocês os nossos contatos. O nosso telefone 0 operadora 75 9151 6907. E o nosso e-mail pessoal é er_dantas@hotmail.com. E você também pode curtir aí o nosso Facebook da nossa igreja, Igreja Batista Abba, que é facebook.com/família Abba. Sempre lembrando que Abba com 2 Bs, ok? Muito bem. Bem, eu sou pastor presidente da Igreja Batista Abba, aqui na Bahia, Feira de Santana, Jardim Cruzeiro, ali na rua Porto Seguro, 445, a mesma rua do Hospital Municipal da Criança. É bem fácil de achar. E às quintas-feiras, 8 da noite, temos o culto de doutrina. Domingo, 10 da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. E também no domingo à noite, 7 da noite, nós temos o culto da família. Você é o nosso convidado, a nossa convidada, tá ok? Vocês são os nossos convidados e nossas convidadas a estarem conosco, a participarem dos cultos, ouvirem a palavra e serem edificados em nome de Jesus. Bem, mas eu já estou aqui pronto para compartilhar com vocês mais uma porção da palavra de Deus. E creio que você também aí já está com a sua Bíblia aí em mãos, né? Preparada também para participar deste programa. Então vamos apertar os cintos, porque o nosso programa Abba Pai está no ar. Muito bem, já estamos assim preparados para compartilharmos com vocês a palavra de Deus, mais uma porção da palavra de Deus. Eu quero convidar você que está aí do outro lado, a que abra a sua Bíblia comigo, aqui no livro do profeta maior Ezequiel, capítulo 28. E nós vamos ler do versículo 11 em diante. Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 11. E assim nos diz a palavra do Senhor. Me acompanhe. O Senhor falou comigo outra vez. Quem disse isso aqui foi o próprio profeta Ezequiel. Ele disse, e aqui ele faz menção às palavras de Deus: Homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim que o rei de Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, o Senhor Deus, digo isto. Você era um exemplo de perfeição. Como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubis e diamantes, topázio, berilo, ônix e jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro
que foram feitas para você no dia em que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor com as asas abertas. Você vivia no meu Monte Santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Muito bem. Este é o nosso texto básico de hoje. Ezequiel 28, de 11 a 15. E nós vamos assim meditar sobre algo muito importante. É muito importante que aprendamos um pouco mais sobre este tema de hoje. Hoje eu vou falar sobre o livre-arbítrio. Hoje eu vou falar sobre o livre-arbítrio. E o tema da nossa mensagem é cuidado com o uso do livre-arbítrio. Vou repetir, cuidado com o uso do livre-arbítrio. Queridos, como eu tenho o costume de dizer, a Bíblia é a palavra de Deus. E o livro do profeta maior Ezequiel também é a palavra de Deus. E Deus, por meio do seu Espírito Santo, ele inspirou o profeta Ezequiel a escrever esse livro que leva o seu nome. E nessa porção específica do livro de Ezequiel, segundo alguns estudiosos, não é? Ezequiel, mais uma vez orientado pelo próprio Deus, ele aqui registrou uma palavra de admoestação. Na verdade, ele profetizou uma palavra de juízo contra o rei de Tiro. Mas, segundo alguns estudiosos, quando Deus professa essa palavra de juízo contra o rei de Tiro, ele, na verdade, tinha como pano de fundo algo que havia acontecido há muitos séculos atrás. Na verdade, segundo alguns estudiosos, Deus ele tinha como pano de fundo o próprio Lúcifer. Lúcifer, ou aquele que se tornara Satanás. E o profeta Ezequiel, ele lança essa palavra de juízo contra o rei de Tiro, e dizendo que o rei de Tiro havia se ensoberbecido, e por causa da sua soberba, ele seria destruído pelo próprio Deus. Agora, há uma associação, como eu falei. É possível perceber que, em algumas passagens aqui, existem algumas palavras ou trechos que podemos perceber que Deus realmente tinha como pano de fundo a história de Lúcifer. E nós sabemos que Lúcifer, ele era também um anjo, ele era um querubim, e ele lidava com a música nos céus. E por causa da soberba de Lúcifer, ele foi lançado para fora do reino dos céus. E porque Lúcifer, ele se deixou ensoberbecer, porque ele desejou ser igual a Deus, porque ele falou, subirei até o terceiro céu e serei semelhante ao Altíssimo. Por causa disso aí, creio que ele não quis voltar atrás, Deus o expulsou dos céus. E aí ele levou consigo uma terça parte de anjos. E foi exatamente por causa da soberba de Lúcifer que ele foi expulso, que ele foi amaldiçoado e que Deus criou a penitenciária espiritual para trancafiar Lúcifer ali no tempo oportuno, que é o inferno. Agora, Deus tem como pano de fundo essa história de Lúcifer para poder falar sobre o rei Tiro. O rei Tiro estava incorrendo no mesmo erro que Lúcifer. Ele também estava soberbo, altivo, arrogante, prepotente. E Deus usa o profeta Ezequiel, que profetizara na época do cativeiro babilônico, para dizer ali ao rei Tiro de que ele também sofreria um duro juízo, porque ele estava se deixando a levar pela empáfia, não é? Se deixando levar por esse sentimento de complexo, de superioridade, enfim. Queridos, eu quero hoje refletir sobre a questão do livre-arbítrio, porque Deus, ele é uma pessoa e Deus, ele tem livre-arbítrio. E Deus, a Bíblia diz que quando Deus criou os anjos, arcanjos, querubins, serafins, ele imbricou, ele enxertou nos anjos o livre-arbítrio. Mas, quando ele fez o homem, nós seres humanos, quando ele fez Adão e Eva, ele também imbricou, ele também enxertou em Adão e Eva, ele também colocou em Adão e Eva o livre-arbítrio. Por quê? A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Somos imagem e semelhança de Deus, não fisicamente falando, porque Deus, ele é espírito. E nós somos, de fato, o espírito que está dentro desse recipiente. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus.
E somos semelhantes também nesse sentido, de possuirmos a capacidade de exercer o livre-arbítrio. E o que é livre-arbítrio, pastor Emerson? Bem, a palavra livre não precisa explicar, porque todos nós entendemos. Mas a palavra arbítrio vem de árbitro. E o que significa arbitrar? Significa decidir. Decidir. Então Deus existe, Deus é uma pessoa e Deus ele tem livre-arbítrio. Deus ele não é escravo de nada, ele não é escravo de ninguém, de circunstância alguma. E assim ele fez também os anjos e os seres humanos, dotados de livre-arbítrio. E por que Deus ele fez anjos e seres humanos assim? Porque ele queria também que nós fôssemos livres. Agora, infelizmente, o livre-arbítrio, quando mal administrado, ele pode desencadear consequências terríveis, consequências desastrosas, danosas, daninhas. E assim, eu parto deste texto exatamente para mostrar que Lúcifer, ele tomou uma decisão equivocada, quando ele decidiu ser igual a Deus. Ou seja, ele fez mau uso do livre-arbítrio. E porque ele fez mau uso do livre-arbítrio, ele usou da sua liberdade para desejar algo que não era lícito, então automaticamente ele foi expulso dos céus e está fadado aí ao inferno. Ele e seus demônios. E nós, seres humanos, também temos livre-arbítrio. Agora, nós precisamos também saber administrar nosso livre-arbítrio. A exemplo de Adão e Eva. Depois que Lúcifer, ele cobiça a posição de Deus, e a cobiça o leva a utilizar o seu livre-arbítrio de forma inadequada, né? Então, ele é lançado dos céus. E depois que ele é lançado dos céus, ele vem para a terra. E ele faz com que o homem, ou seja, Adão e Eva, eles pequem na mesma área em que ele falhou, a cobiça. E ele falou, olha, no dia que você comer dessa fruta, você vai se tornar igual a Deus. E você não vai morrer. Ele fez com que Eva cobiçasse, ela cobiçou, comeu do fruto, levou também Adão a comer do fruto. E aí, consequentemente, Adão e Eva também, fazendo mau uso do seu livre-arbítrio, eles se rebelaram contra Deus, eles pecaram, eles transgrediram as ordens de Deus. E por causa disso, o pecado entrou no mundo. E aí você me pergunta, pastor, quando Deus criou todas as coisas, ele não sabia que o homem iria pecar? Sim, ele sabia que o homem iria pecar, porque Deus é presciente. Mas ainda assim, ele criou o homem. Porque quem se dispõe a amar também se dispõe a sofrer. Deus sofre hoje com o pecado que degenerou a criação. Ele sofre. Porque quem se dispõe a amar se dispõe a sofrer. Mas Deus, ele preferiu criar o homem e passar por tudo que ele tem passado. Mas Deus ele está tranquilo pelo fato de que ele deu ao homem o livre-arbítrio. Quando Deus colocou Adão e Eva lá no Éden, ele colocou duas árvores, uma era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra era a árvore da vida. E ele falou, olha Adão, olha Eva, vocês podem comer de qualquer do fruto de qualquer árvore aqui no jardim, menos dessas duas. E aí você me pergunta, mas pastor, por que ele não colocou essa árvore em um lugar em que Adão e Eva não pudessem ter acesso? Porque, queridos, se Deus, ao criar Adão e Eva, não colocasse aquelas árvores ao alcance deles, Deus não teria criado Adão e Eva com livre-arbítrio, porque eles não teriam a possibilidade de errar comendo daqueles frutos. E se eles não teriam a possibilidade de pecar, de transgredir, então automaticamente eles seriam escravos do bem. E mesmo sendo escravos do bem, Deus não iria aceitar, porque Deus não quer que sejamos escravos, ainda que fôssemos escravos do bem. Você entende o que eu falo? Muito bem. Então Deus não teve início, não terá fim, ele é sempre eterno, transcendental, inigualável. Mas Deus ele criou primeiro o reino espiritual, ele criou os céus e povoou de anjos, arcanjos, querubins e serafins. Depois ele criou o mundo material, criou as galáxias,
colocou também aqui seres vivos no planeta Terra, por exemplo, e o homem é a coroa da criação, é a principal criação de Deus, é a autoridade de Deus aqui na Terra. E, infelizmente, um anjo fazendo mau uso do seu livre-arbítrio, pecou contra Deus, foi expulso dos céus, levou consigo uma terça parte de anjos e fez com que o homem também pecasse e fez com que o homem também fizesse mau uso do seu livre-arbítrio. E por causa do mau uso do livre-arbítrio, infelizmente, nós temos, assim, pagado um preço muito alto. E esta palavra, para você que está me assistindo aí do outro lado, é uma palavra de alerta. Uma palavra de alerta. Deus, ele não vai ficar lhe impedindo de fazer as coisas que você deseja fazer. Eu gosto muito daquela passagem de Eclesiastes, final do capítulo 11, início do versículo 12, quando o rei Salomão, ele falando ali para os jovens de forma poética, ele fala assim, olha jovens, curtam a vida. Eu estou aqui parafraseando o rei Salomão. Ele fala assim, olha, curtam a vida, mas saibam que vocês prestarão contas disso. Você entende isso? Muito bem. Queridos, por causa do mau uso do livre-arbítrio, o pecado entrou na criação. E depois que Lúcifer fez mau uso do livre-arbítrio, ele foi em direção a Adão e Eva. E ele tentou Adão e Eva. Olha só, Lúcifer já tinha um livre-arbítrio. O pecado era uma possibilidade. Ele pecou porque primeiro ele o quê? Transgrediu. Então, quando Lúcifer ele transgrediu, ele estava pecando. Quando ele transgrediu, ele pecou. E depois que ele pecou, fazendo mau uso do livre-arbítrio, veio toda essa consequência desastrosa. E quando nós também tomamos essas decisões, que nós sabemos que não agradam a Deus, porque todos nós, quando estamos diante de uma bifurcação, não é? Quando estamos diante de duas decisões a serem tomadas, nós geralmente sabemos o que devemos fazer. Mas muitas vezes não ouvimos a voz do Espírito Santo. E quando nós tomamos a atitude que vai de encontro à vontade de Deus, pode ter certeza, você vai concordar comigo, lá adiante nós constatamos que as coisas vão de mal a pior. Porque quando a gente transgride a lei de Deus aqui, essa própria lei, ela nos corrige lá adiante. Então, eu estou falando aqui certamente para crianças, para adolescentes, para jovens, para adultos, para pessoas da melhor idade. E eu estou falando com pessoas que todos os dias são provadas por Deus e até mesmo tentadas por Satanás por permissão de Deus. E todos os dias nós temos que tomar decisões. Todos os dias nós temos que decidir uma série de coisas. E é por isso que é muito importante, queridos, que conheçamos a palavra para tomarmos as nossas decisões baseadas na palavra de Deus. Deus não nos impedirá de tomar decisões que não lhe agradam. Ele não vai nos impedir. Mas as consequências vêm, queridos. As consequências vêm. Se um homem diz assim, eu sou ateu, Deus não gostaria que ele fosse um ateu. Mas Deus respeita a postura dele. Não obstante, ele tem que depois que arcar com as consequências disso. Um adolescente, ele está com uma relação de namoro, enfim, e de repente eles se sentem tentados a se envolver sexualmente. Deus não vai impedir eles de se envolverem sexualmente. Mas as consequências advirão. Sobretudo se a garota ela ficar grávida. Né? Consequentemente, aqueles adolescentes, eles experimentarão momentos difíceis, porque eles vão ter que queimar etapas. Geralmente, o rapaz tem que parar de estudar para trabalhar. A garota agora tem que cuidar da outra criança que está no seu útero. Não tem condições de se sustentar. Eles vão para a casa dos pais dele ou para a casa dos pais dela. Ele vai trabalhar. Ela também interrompe os seus estudos. Queridos, é algo terrível. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus e prosseguir conhecendo. Nós precisamos examinar as Escrituras e conhecer a palavra de Deus e saber que Deus, Ele não nos fez robôs. Deus não nos fez programados para acertar apenas.
Deus não quis nos fazer escravos do bem. Deus, Ele permite que exerçamos o livre-arbítrio. Arbítrio que vem, como eu falei, de decidir. Deus, Ele nos dá liberdade de decidir as decisões que tomamos. Mas é importante lembrar das consequências das decisões que nós tomamos. Você entende isso? Então eu quero assim, em nome de Jesus, nessa oportunidade, dizer para você, olha, Deus, Ele te ama, Jesus te ama, o Espírito Santo te ama. Talvez até aqui você já tenha tomado decisões terríveis na sua vida. Mas procure mudar isso de agora para frente. Ore a Deus, leia a palavra. Se você ainda não congrega, vá para uma igreja séria que pregue a palavra de Deus. E saiba que Deus não vai lhe impedir de você tomar nenhuma atitude na sua vida. Agora, saiba que você prestará contas a Deus de tudo isso. Você entende isso? Muito bem. Eu espero em Deus que essa palavra tenha falado com você, tenha falado com o seu coração. Você é livre, livre para acertar, livre para obedecer, livre para passar a eternidade ao lado do Pai. Amém? Muito bem. Eu vou aguardar que você envie os seus e-mails aqui para o nosso programa, ok? Você pode chegar aí e enviar os seus e-mails, mandar o seu recado. A gente vai ouvir agora um clipe, uma música. E depois dessa música, estaremos retornando aqui para lermos aqui os e-mails e também para fazermos a oração final, em nome de Jesus, ok? Então vamos assistir esse clipe agora, em nome de Jesus. Muito bem, estamos de volta aqui e a gente agora vai ler assim os e-mails que chegaram para a gente, tá? Vou aqui para o primeiro e-mail e está escrito apenas Fenada. Apenas isso aqui, não é? Ok. Vamos ao próximo, não sei se é o nome de alguém, enfim. Vamos ao segundo aqui, o nosso segundo e-mail. Peço orações pela viagem para Israel em setembro em nome de Jesus. Que todas as barreiras saiam, que o conflito do Egito não impeça o agir de Deus. Joelce. Ok, irmã Joelce, vamos estar orando sim, tá? Por esta viagem aí, em nome de Jesus, ok? Confia no Senhor e ore por mim lá. Quando estiver em Israel, ore pelo pastor Emerson Dantas, em nome de Jesus, e pela TV Monte Sião também, em nome de Jesus, amém? Vamos ao próximo aqui. Próximo e-mail. Muito boa a programação. Amém. Bom saber que está edificando as pessoas que têm nos assistido. Próximo e-mail. Um monte de letras aqui que eu não estou entendendo muita coisa, não é? Vamos ao próximo. É triste, mas é verdade, pastor. Inclusive, pastor, aqui na cidade, aqui a cidade já viveu isso. Foi um escândalo para a igreja. Então a gente tem que ter muito cuidado com o uso do livre-arbítrio. Nós temos a liberdade, mas as consequências elas vêm, não é verdade? E aqui alguém que escreveu para a gente colocou forte, ou seja, como que a mensagem foi forte. Realmente é algo muito forte. O livre-arbítrio é algo maravilhoso, mas ao mesmo tempo precisa ser bem administrado, não é? Deus abençoe o irmão aí que mandou o seu e-mail. Pastor Henrique Barros, um abraço aí para o pastor Henrique Barros, assistindo a nossa programação. Vamos ao próximo aqui. Que bênção! A pessoa não se identifica também, mas ela falou que bênção. Glória a Deus. É o nosso alvo mesmo, é que o programa seja uma bênção para a glória do Senhor. E o próximo, Pastor João. Oi, estou assistindo o programa aqui de São Paulo neste momento. A paz a todos aí em Feira. Então o Pastor João está em São Paulo e está assistindo a nossa programação. Eu só não sei qual dos pastores que eu conheço, né? Porque eu conheço alguns pastores com o nome Pastor João. Não sei especificamente qual deles, mas enfim, Pastor João, glória a Deus pela sua vida, que está em São Paulo e assistindo o nosso programa. Que Deus te abençoe aí, seja qual for a sua missão, e que te traga também em paz em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Glória a Deus. Vamos aqui. Tem mais um aqui? Não, é isso mesmo. Foram esses aqui que chegaram para nós hoje. Muito bem. Então, terminamos de ler aqui os nossos e-mails. Que Deus continue abençoando vocês. Temos aí mais de 700 pessoas agora
assistindo o programa Abapai aqui na TV Monte Sião. Mais de 700 pessoas ligadas. E eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas. Como eu sempre falo, poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas decidiram abrir aí na TV Monte Sião para ouvir a palavra de Deus. Que Deus os abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém? Bem, vamos orar? Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Todos nós, inclusive minha esposa Roberta Dantas, que me acompanha aqui no estúdio, estaremos orando agora juntos. Eu convido você, vamos orar agora em nome de Jesus. Pai amado, muito obrigado por mais um dia de vida, por mais um programa Abapai aqui na TV Monte Sião. Muito obrigado por esta palavra de reflexão, que nos fez entender que o livre-arbítrio é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Devemos saber utilizá-lo de forma que agrade ao Senhor, Pai. Que esta mensagem tenha falado aos corações, tenha impactado, tenha acordado pessoas, Pai, a fim de que elas entendam que o Senhor não as impede de agir, ainda que de forma inadequada. Mas um dia o Senhor pedirá prestação de contas. E é por isso que devemos sempre tomar as decisões orientados pelo Senhor. Eu abençoo este homem, esta mulher, esta família, essas pessoas que nos assistem aí do outro lado. Se alguém aí do outro lado ainda não fez uma decisão com Jesus, que essa pessoa faça uma decisão com Jesus. Se alguém está afastado do Evangelho, Pai, eu te peço que essa pessoa se reconcilie. E se há alguém ainda, Deus, aí que, um cristão, uma cristã, enfim, que não estão com a vida no altar de forma adequada, Pai, que essas pessoas renovem as suas alianças contigo hoje. Eu oro em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém? É o final de mais um programa Abapai. E eu tenho certeza que você foi abençoado. Espero ver você aí do outro lado, ok? Na próxima ocasião, em nome de Jesus. Eu vou ali e, se Deus quiser, na próxima ocasião estaremos juntos. Mas lembre-se sempre, nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Tchau, tchau. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente.